Meu pai me chama de Wolverine, porque eu cicatrizo rápido. Eu vou lá, tá tudo errado na minha vida, não passo no concurso, eu me recupero, dou a volta por cima, acabo sendo aprovado no concurso melhor, eu entro numa história de amor, me apaixono loucamente, me separo e me regenero, e me regenero. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas, pai, Wolverine eu entendo pela cicatrização. E as garras? Aí o pai me disse, as garras, meu filho, são as palavras. Você se agarra no texto para sobreviver. Faz sentido. Por que o ser humano precisa perder-se tanto para conseguir entender quem é? Eu fiz isso. Eu me perdi tantas vezes para conhecer melhor a cidade. Eu me perdi tantas vezes para conhecer melhor uma mulher. Eu me perdi tantas vezes aqui para entender como funciona a cabeça de vocês. Bem-vindo à máquina! Eu gosto da derrota. A derrota ensina muito mais. A vitória só confirma a expectativa. Eu gosto de errar o gol. Quando eu erro o gol, máquina, eu fico recordando tudo que poderia ter acontecido. Aquela bola passando rente à trave. Sabe, se eu chutasse um pouco mais de lado, se eu me adiantasse. A derrota trabalha a imaginação. A vitória é folgada, preguiçosa. A gente já esquece. Comemora, esquece. Comemorar já é esquecer. O que eu quero aqui é uma derrota muito vitoriosa, máquina. Quero uma derrota daquelas para poder me lembrar todo dia. Santo Antônio, o que é isso? Isso aí é Deus o santo do céu. pau oco aqui e o santo... Olha, eu nunca pensei que ia ser capturado por essa santo- máquina. Eu já fiz muitos benzimentos para não me pegar, E não o santo... explorar a minha vida. Tu não te acha santo? Nazi? Santo? O santo nazi? Santo Nazi? Ah, tu converteu muita Santo gente. do pau oco. Ah, não, eu sou o santo do pau oco. Vou pegar uma aguinha. A gente gosta de falar o santo do pau oco só porque tem... Sim, ok. Esse é Exatamente. Marcos Valadão Rodolfo, mais conhecido como Nazi, natural de São Paulo. Preciso falar a tua idade, 62? Não precisa isso aí. Olha, eu teve uma Porque música... ele não quer saber de data porque largou o curso de história Exatamente. para fazer música. E em 81 fundou a banda Ira, com Edgar Escanturra e Adilson Fajardo. É. Foram 26 anos, 14 álbuns. Nazi também produziu 2 faixas para uma coletânea, a primeira coletânea de rap, né? A primeira coletânea brasileira de rap. Os 2 primeiros discos de rap também, com Taíde e DJ1. Foi o Cultura de Rua. Cultura de Rua. Do Céu Dourado, foi o primeiro disco do rap nacional. Depois os primeiros 2 discos da dupla Taíde e DJ1, que foi pioneira no gênero, né? Aí, ó. Torcedor do São Paulo, fanático, Pois é. pai de 2 filhas. Hoje em dia tem a carreira nos palcos, também comanda programas de TV, né? TV não, hoje eu tô na rádio. Ah, né? na rádio. É, já Tá estive 90 na TV. minutos na Kiss. Exatamente. E o Noite Adentro no Canal Brasil. Exato. E ele é uma figura mais do que furiosa. Eu quero saber de ti, Nazi. Tem a biografia tua que foi lançada. Sim. Mauro Petting ajudou todo esse trabalho. Foi um momento de reflexão em que tu pôde se espelhar e se organizar, né? Uhum. Fazer a biografia é ver o que do passado funcionou e o que não funcionou. É. Teve algum lamento?
Não, lamento não. Como você fez na sua abertura aqui, quando eu vim sendo transportado para essa máquina, eu comecei já a ouvir já os ecos do que você estava falando aqui. Eu não entendi, entrei num estado alterado, pensei que era algo que eu tinha bebido, tinha passado mal. Enfim. Pode ter sido também, né? Exato. Agora, eu ouvi, né, você falando sobre a derrota, a importância, como a derrota ensina, né, e por vezes ela é mais importante que a vitória, né? Nesse ponto eu não olho para trás e vejo nada avaliando o que eu não devia ter feito, o que eu deveria fazer, etc. e tal. Eu acho que toda essa construção de sucessos, de fracassos, de tragédias e de alegrias que é feita, que eu sou feito, né? E o resultado está aí, né? Sucedendo minha vida, abrindo sempre projetos, podendo ter papo e conhecer pessoas mundo afora. Uma música inédita que a gente lançou no nosso disco ao vivo, que está comemorando 20 anos de história do Ira. Uma homenagem a todos os amigos e todos os nomes da música e do rock and roll que deixaram esse mundo, essa vida passageira. Da montanha, um cavalo em verde vale, tendo o poder de levitar. Tu já se sentiu morto, né? A tua lápide já teve algumas datas falsas. Várias, Qual a cara. data assim que tu sentiu que realmente é para ter morrido e não foi? Olha, 2 vezes, cara. Quais datas Olha, foram? eu não lembro da primeira eu não lembro exatamente a data, mas foi em maio de 1983, quando eu estava num carro dirigido por uma garota, nós atravessamos o cruzamento da Lorena com a 9 de julho e batemos de frente por um ônibus, né? Era pra, a pessoa teve várias complicações, né, por questões de traumatismo craniano, etc. e tal, e eu tive algumas fraturas aqui no queixo, saí meio ileso daquilo. E uma mais recente, essa eu lembro a data, foi dia 6 de janeiro de 2007. O dia em que o Nazi não morreu, mas quase. Exato, eu fui atravessar, eu estava no sul da Bahia, onde eu tenho casa, fui andando do litoral lá de Trancoso para Caraíva e tentei atravessar à noite o rio Caraíva. E o rio estava... Que ideia! Não, é que não tem, geralmente tem uns caras que transportam, sabe? E eu estava com umas meninas que eu tinha conhecido, e eu não estava vendo a jangadinha que atravessava. Eu falei, peraí, eu vou dar um pulo lá, entendeu? Tinha tomado algumas doses de coragem. E estava na vazante, rapaz. Foi um negócio que, olha... Desesperador. Desesperador. Chegou uma hora que eu me entreguei, porque eu estava vendo que eu estava já no limite entre ter cãibra e não ter capacidade mais nem de gritar para visualizar, porque já era noite. Vai gritar pra quem? Pras estrelas? Pois é, nessa hora assim, quando ia começar a passar o filminho, eu falei, para! Não passou o filme, eu pisei num bolsão de areia, rapaz, aí... Ficou lá. Eu atravessei do outro lado, o rapaz que tinha atravessado, o balseiro, digamos assim, as meninas estão todas ajoelhadas, rezando, chorando. Por isso que ele se sente Wolverine. Não morre! Mas acho que Ó, Wolverine, vamos puxar a alavanca. Mas acho que eu cheguei já... Agora eu tô querendo viver meio... Mais calmamente? Mais calmamente, sem grandes emoções. Já tá bom já pra minha biografia, já. Vem, vamos mexer essa alavanca eu já vi e como movimentar funciona. a máquina. Isso, vamos ver o que é a máquina. Essa máscara de Olha ali! Olha só, hein? Orixás. É o que vale o que é em cima? Aqui, orixás. Em tua recuperação, tuas várias recuperações, teve uma que foi decisiva, que foi a aproximação religiosa com os orixás. Eu comecei, meu interesse sempre foi, desde muito jovem, por esse universo. Minha mãe, independente de ser católica, de uma família italiana, catolicíssima, minha mãe recebia pretos velhos, né? Sem frequentar centro nenhum. E a partir daí eu sempre me interessei muito por essa cultura do espiritismo, da Umbanda, e até chegar no Orixá em Salvador, em 86, onde eu fiz, não uma iniciação, mas um contato com uma sacerdotisa, uma mãe de santo,
em Itapuã, que fez meus primeiros assentamentos de orixá, isso que a gente chama pré-iniciático, vamos dizer assim. Depois de alguns anos e com a morte dela, eu perdi esse contato, né? E já na virada desse século eu comecei novamente a me interessar, e obviamente também que foi um período, por coincidência, né? Período que eu me aprofundei, infelizmente, na dependência química, né? Que foi final da década de... início da década de 90 até o final da década de 90, né? Viu, máquina? Eu tenho uma dependência contigo sexual, eu tenho uma dependência química. Que é muito... Não sei o que é pior, dependência sexual ou química. Olha a máquina se metendo. A verdadeira viagem, descobrimento, não consiste em procurar novas paisagens, e sim ter novos olhos. Sim, muito bom. Ah, isso é bonito. Claro. Poxa, é bonito, né? Botar num chazinho. Mas tu concorda com isso? Tu teve novos olhos a partir dos orixás? Eu acho que sim. Sobre mim mesmo, sobre... Mas aí foi tipo uma espécie de desafio. Foi a partir da dependência que tu procurou a religião? Não, eu acho que eu fui me tratar por mim mesmo, né? Eu comecei a voltar a me interessar por isso depois. Porque culto de orixá não tem livro, né? É uma cultura oral, Sim. que é passada através de contos, de parábolas, de cantos, que todos têm uma relação, digamos assim, de conduta moral no sentido, não de moralista, né? Porque não existe o conceito nem de pecado nem de diabo, Sim. né? Mas de você encontrar forças para mudar a sua vida, né? E para você aprender também, tentar ser cada vez mais tolerante com o próximo e autocrítico consigo mesmo, né? Eu acho que isso me ajudou a melhorar algo que eu era muito na minha vida, muito intolerante com o erro dos outros, com a mediocridade alheia. Tu acabou de refazer a amizade com o Edgar Escandurra. Como foi ter vivido todo esse tempo de ruptura, também com o teu empresário, teu irmão? Sim. Por que tu quis retomar? Porque partiu de ti, né? Sim. Porque o Edgar Escandurra é o cabeça dura, né? Ele não quer fazer isso, né? Olha, eu acho que eu tinha que chegar a esse ponto, né? Acho que passado o momento da raiva, da revolta com as coisas que aconteceram, na forma que aconteceu, e que na verdade era um problema que eu e o Edgar estávamos tendo de desgaste pessoal muito grande na nossa relação e que estava sendo colocado por debaixo do tapete, que talvez fosse assim, eu não curto muito isso daí que você faz, ou da minha parte eu também falar a mesma coisa para ele, talvez a gente tivesse equilibrado. E também a falta de tolerância entre nós, de mim com ele e dele comigo. Passado essas coisas, todo esse furacão que foi a separação do Ira, que envolveu família, empresário, músicos, a poeira começou a baixar e eu comecei a ver a coisa de uma forma que é o seguinte: hoje o Edgar tem a carreira dele solo aí, eu também. Na verdade, não gostaríamos que aquilo tivesse acontecido daquela forma, mas foi uma necessidade de uma liberdade, de uma independência naquele momento dos dois, para podermos olhar um para o outro novamente e lembrarmos da nossa amizade, do início da nossa história, da nossa vida. Nos conhecemos na escola com 15 anos. Que nem você falou assim, essa volta da amizade. A amizade eu acho que sempre esteve lá. Ela estava ofuscada, empoeirada por toda essa sujeira, fumaça que envolveu essa briga toda. Tirando tudo isso daqui, lembrar quantos projetos eu não comecei com ele quando nada existia, né? Eu e ele criando, digamos, o que é hoje, uma banda que, apesar de extinta, é memorável, né, para muitas pessoas, e que começamos aquilo do nada, né? Então, esse é um momento de reconciliação na minha vida. Mas não, reconciliação no palco é impossível. Não, já vai haver, inclusive. Eu vou participar de um show dele, o que eu acho mas bacana... assim, fazendo projeto... Um projeto eu com ele, eu acho que agora pode estar aberto para isso. Entendeu? Ou eu participar do disco dele... Não fazer essas gentilezas, que é participar... Acho que pode surgir. Imagina se vocês formam uma nova banda, mas aí não Ira, botar uma coisa assim, tipo Tim Maia no seu furor religioso, tipo paz. Porque vocês estão em momentos também de tranquilidade. Olha, cara, que ideia boa que você deu, hein? Você pode ser um cara se vingar, eu vou pensar nisso daí que você falou. Um outro projeto que em vez de ira seja paz, alguma coisa assim, né? Imagina que lindo! Olha o negócio aí. Ô, baleia! Vaca. É muito boa essa máquina. Inimigo Secreto, aquele momento
Sim. dionísico, e que a gente celebra a maldade. O falar mal, que é o maior esporte mais praticado no Brasil. Esporte. Eu pratico isso em casa. Tu pratica na tua? Também, claro. Pô. O bom é praticar em casa, né? Eu acho tão triste praticar na rua, né? Em casa é bom. Vamos falar mal de alguém? Você vai trazer uma pessoa que, independente de eu não gostar, eu tenho que achar alguma coisa pra falar mal dela. Mas vai achar, tu nem vai forçar. Sim, você vai... É Vocês alguém pegam já... vocês de onde gás que eu duro. Acabou o show. Acabou o a banda. encontro já. Vai lá. Puxa a alavanca. Ah, tem que puxar aqui. Ai. Os caras devem ter colocado, hein? Ô, Marisa. Marisa, olha aí. Não sei o que eu vou falar eu vi os dela. nomes que vocês colocaram aqui, só uma curiosidade. Eu vou te dar- eu vou te dar- Marisa eu vou te dar a Hort, chance. que de vinil, pô, boa querida. Ok. Marisa, fala mal dela. Mas que difícil, Marisa. velho. Eu acho que, olha, Marisa, ela é pra falar mal, né? Ela é boa demais, esse é o problema dela, Não, né? tem que falar mal. É isso. Pô, Por algum mas motivo então, tu terminou acho- com ela, ou ela terminou contigo. Quem terminou com quem? Ah, não, ela terminou, né? Não que dava. Ela me pegou na forte. pior fase da minha vida. Eu tava junkie total. Mas tu traiu ela? Não. Não, não foi nem isso, cara. Eu deixava ela na cama e ficava com o traficante na cozinha a noite inteira. Antes tivesse traído, né? Seria pra ela como mulher, eu acho que teria sido mais Ruim mais mesmo. digno, né? Tá, mas não é pra falar mal de ti, fala mal dela. Ah, cara, pô, que Tu pode falar, difícil, pô, hein? tu não teve tolerância com meus traficantes. É verdade, mas, pô. E ela chegava e falava, Nazi, você vive numa vida paralela. Quem é você, Marisa Hort, para dizer que eu vivia numa vida paralela? Hein? Quem é você? Vivia nada, era muito feliz. Veja como eu era feliz, eu, meus amigos do crime organizado, sentados à mesa na madrugada, de casa, falando as mesmas conversas, alto na madrugada. E você, né? De uma maneira, né, tão chata, descia e falava assim, por que você está aqui? Vamos para a cama. Pare de ser mandona, Marisa Só quer Hort. pensar em sexo. Pra quê? E a amizade masculina fica onde? Sente aqui com a gente na cozinha, eu dizia. Vamos, cheire um pouquinho, né? Pô, agora eu consegui, hein? Máquina, isso aqui é uma festa diabólica. Mulheres são as melhores drogas para se viciar. Ah, sem dúvida, esse foi o Jô Soares que falou? Não foi? Tem uma máxima no culto afro-brasileiro que fala assim, por trás da desgraça de um homem de Ogum sempre tem uma mulher. Alguma mulher que te enlouqueceu de um modo irreversível? Ah, várias, mas muitas anônimas. Já pirei muito com mulher. O que mais te enlouquece? Uma mulher te falar que tá sem calcinha? Enlouquecer nesse sentido? É? Enlouquecer de falar, eu não aguento, etc. Não, e tal. o que tu gosta de... Ah, pensei que não enlouquecer de ficar louco mesmo. Olha, o que eu gosto mesmo... Que tu gosta de escutar ali naquele momento e aquilo acelera... Eu não tenho muito essa coisa de gostar de falar, nem de ter que falar. Já tem mulher que pediu pra me bate. Eu falei, não consigo. Agora, Mas tu canta? Eu acho que a situação... Tu canta? A coisa proibida, né? Tipo? É proibido. A mulher do vizinho. Ah, tu gosta disso? Não, não é que eu gosto, mas isso é capaz de mexer nos hormônios. A situação proibida, o pai que não quer que a filha saia comigo, tudo isso daqui acho que cria um... O contexto perigoso excita. E proibitivo. Te excita. É. Tu não gosta de coisas muito fáceis e... Só chata. A polícia falando em drogas, a polícia. O que só eu vejo. Who is Fela? Some say he's the greatest musician in Africa. Others that he's a prophet. Still others that he's a rebel, a revolutionary tribune. Once his name was Fela Ransom Kuti, the name of a slave. Since 1977, he calls himself Fela Anikulapo Kuti, the name of a king. Demais. Eu tenho esse documentário do Fela Kuti. Apesar de eu fazer rock, cara, esse é um dos artistas que eu mais admiro. A gente falou sobre coisas que eu li recentemente, a biografia dele, que é muito boa, feito inclusive por um angolano ou português, se não me engano. No livro dele é interessante que o pai dele, africano, é um pastor protestante. E a mãe era do culto de orixá, Nossa, do culto fusão. tradicional. E quando ele diz que ele alega que antes dele nascer, a mãe teve um filho que morreu ainda criança, né, praticamente natimorto.
E ele alega que aquele era o espírito dele, que se recusou a nascer sobre um nome ocidental, que os pais colocaram um nome, sei lá, Jorge, não sei o quê. E aí ele nasce, na cabeça dele, ele interpretou assim, quando ele nasce Fela Ransom Kuti, que é um nome africano, porque os africanos, os nomes têm sentido, têm significado. Sim. Então é engraçado, além da importância dele musical, né, único, ele criou o chamado Afrobeat, conseguiu misturar a musicalidade africana, essa coisa, quando eu digo africana, vamos falar, o Yorubá, né, porque africano é muita coisa, né? Essa coisa meio mântrica, né? O jeito de sentir a música. Exatamente. Né? Com a dança, né? Porque o corpo também é um microfone. E ele, como ativista político também, um rebelde, né? Que sempre teve contra a ditadura de direita. Depois também, quando o país estava mergulhado numa ditadura de esquerda, ele também foi contra. Quer dizer, foi um cara complexo. Tem uma consciência política bem forte, né? Como tu reage a essa restrição das biografias? Ainda bem que você me pediu para falar sobre isso. Mesmo porque outro dia a Folha de São Paulo me entrevistou para isso, ela apresentou só uma parte da minha opinião, que é sobre a remuneração que eu acho que tem que ter pela editora biografada. Vamos explicar, né? Tem certos artistas como o Chico, o Caetano, o Gilberto Gil, né? A gente tem antecedentes como Roberto Carlos, que querem vetar a biografia quando não autorizada. Sim. Olha, eu não sei se... Olha, o manifesto, se procure saber, eu estou procurando saber, mas não consegui saber até agora. Né? Eu acho que eles devem se manifestar o mais rápido possível para explicar o que é. Eu não consigo imaginar que intelectuais do porte, sabe, de um Caetano e do Chico Buarque, por exemplo, sejam favoráveis como é que se diz? A censura prévia, ou seja, não vi, não li, não gostei, não publica. Agora, acho que entre a liberdade de expressão também e a preservação do direito, digamos assim, dos crimes de honra contra uma pessoa, existe também uma distância. Não acho que o biografado tem que ter uma prerrogativa de proibir. Ele não pode aceitar tudo, também não pode proibir. Exatamente que não. Eu acho que existe lei para isso. Mas a lei demora, é verdade. São muitas instâncias, muitos prazos, muitos recursos. Mas deve existir, ou então se melhorar mecanismos liminares. Ou seja, o livro está para sair, fulano é biografado como um assassino de velhinhas. Pô, você tem prova disso transitar de julgado? Não tem. Então, naturalmente, uma liminar, o juiz vai bloquear isso para julgar. Mas nunca acontece isso com biografia. O que acontece são fofocas, tipo, transou com quem, né? É isso que os biografados não gostam. Aí entra no campo da difamação, né, que é mais subjetiva, né? Porque a calúnia é objetiva, é você imputar um crime a alguém. Perfeito. Roubou, matou, sequestrou, né? A difamação, ela já é um pouco mais subjetiva, né? Eu acho que, de qualquer jeito, eu não consigo ser a favor da censura prévia, né? Eu acho que tem que se ter, sim, o que tu defende é um pagamento de direitos autorais. Sim, eu acho que sim. Que eu acho que também não pode ser abusivo, porque também não pode ser um mecanismo para proibir. Tipo, tudo bem, quer fazer uma biografia minha? 70% do royalty da capa. Isso não é possível. Todos nós sabemos, acho que você sabe, os royalties para um escritor, eles giram em torno de 8% a 12%, correto? Sim, perfeito. Eu acho que isso, fazendo um breve estudo, você vai chegar a um valor que seja natural. Então, se as partes não se acertaram, editora e biografado, a lei determina royalty de 10% sobre a editora, não sobre o escritor, né? Eu acho isso justo. Antes de responder a tua pergunta, eu queria recolocar e dizer por que eu estou aqui. Eu não estou aqui como presidente do Procure Saber. Eu estou aqui como pessoa física e vim para as pessoas olharem na minha cara porque eu acho que... Você e foi a sua cara que foi a público. Acho que todo mundo quer ouvir o Caetano, o Gil, Com o Chico, certeza. o Roberto, e eu acho que outras pessoas também. Mas o que aconteceu? A gente teve uma confusão porque nós somos uma associação de artistas. Nós não temos lobby em Brasília, nós não temos nem sequer assessoria de imprensa, para você saber. São coisas discutidas. O que tá acontecendo, essa ADIM, que entrou no Supremo Tribunal já faz mais de um ano, foi muito bem estudada, e a gente foi pego de surpresa. E pela reação do que a gente está vendo, do que está acontecendo,
acontecendo, realmente ninguém quer discutir. Nós fomos acusados de censores, a gente não conseguiu espaço em nenhum lugar. Eu fui entrevistada pela Folha de São Paulo há mais de um mês atrás para falar do Procure Saber e passava rapidamente sobre esse assunto das biografias. O que aconteceu? Quando saiu uma nota no Anselmo, eu acho, e aí estourou a questão toda, usaram um trecho da minha entrevista, a repórter me ligou e eu fiquei 1 hora no telefone com ela, eu entendi que ela não estava entendendo, porque ela dizia assim, a lei que vocês querem, o que vocês querem mudar? A gente não quer mudar nada. O Anselmo chama de lei Roberto Carlos, não é lei Roberto Carlos, é a lei Anel. A lei está aí, o Código Civil está aí desde 2012, então não é um movimento nosso. Tu não te acha muito jovem para fazer parte da história do Brasil? Olha, não, alguns anos atrás eu responderia que sim, mas Justin Bieber tem uma biografia com 14 anos. Sabe que passa, né? É. Ele passa. Eu acho o seguinte, Fabrício, existe... Tu mexeu na consciência do tempo. Pelo IRA ter sido algo que nasceu e morreu, né, e por isso que eu acabei usando como parte a biografia do IRA e no próprio título fazer alusão que seria não só a história da minha vida, a minha vida até então, e nascimento e morte do IRA. Né? Agora, a gente vive esses fenômenos, e eu não procurei, não era um projeto meu, eu fui procurado pela Belas Letras, porque existe uma procura muito grande de biografias, né? É um fenômeno, né? Enquanto, infelizmente, a indústria musical não soube lidar com os novos mecanismos, com a internet, com a pirataria, o mundo editorial conseguiu. Tanto que você vê que hoje livros são, diferentemente de discos que praticamente estão entrando em extinção, os livros não. Né? E em específico, a biografia, o produto biografias, é algo que explodiu no mundo. Né? Todo mundo quer, acho que faz parte um pouquinho desse mundo meio bisbilhoteiro, que querem saber sobre a vida do outro, seja no reality show. Fica com vontade de ser Dalai Lama, ter várias vidas. Nascer de novo. Várias biografias. Só para ter mais biografias. O que é, máquina? Ela tá terminando, tá se desligando, contagem regressiva, olha lá, 23. Eu vou ser devolvido para onde eu fui lá, foi abduzido, vai ser. É isso? Agora devolvido. Teu recado final. Cara, um prazer estar aqui com você. E vivam, meus filhos, vivam. Não pensem na biografia, pensem na sua própria vida miserável. Que lindo! Fiquei arrepiado!